Capítulo 5. Continuação. Estes fenómenos, embora executados por espíritos inferiores, muitas vezes são provocados por espíritos de uma ordem mais elevada, com o propósito de comprovar a existência dos seres incorpóreos e uma potência superior do homem. O impacto que daí resulta e o próprio medo que causa despertam a atenção e acabarão abrindo os olhos dos mais incrédulos. Estes acham mais simples atribuir estes fenómenos à imaginação, explicação muito cômoda e que dispensa a necessidade de outras. No entanto, quando objetos são sacudidos ou jogados na cabeça de vocês, é preciso uma imaginação bem complacente para imaginar que tais coisas existem quando elas não existem. Quando notamos um efeito qualquer, este efeito há de ter necessariamente uma causa. Se uma observação fria e calma nos demonstra que esse efeito é independente de toda a vontade humana e de toda a causa material, e se além disso ele nos dá sinais bastante evidentes de inteligência e de livre vontade, que é o sinal mais característico, então será forçoso atribuí-lo a uma inteligência oculta. Que seres misteriosos seriam esses? É o que os estudos espíritas nos ensinam da maneira menos contestável, pelos meios que nos dá de nos comunicarmos com eles. Esses estudos ensinam-nos também a distinguir o que é real do que é falso ou exagerando nos fenómenos que não percebemos. Se um efeito incomum se produz, ruído, movimento, até mesmo aparição, o primeiro pensamento que se deve ter é que ele decorre de uma causa inteiramente natural, porque é mais provável. É preciso então procurar essa causa com o maior cuidado e só admitir a intervenção dos espíritos com sensatez. Este é um meio de não ser iludido. Aquele que, por exemplo, sem estar próximo de ninguém, recebesse uma bufetada ou uma bengalada nas costas, como tem acontecido, não poderia duvidar da presença de um ser invisível. Devemos ficar atentos, não somente contra relatos que possam estar minimamente contaminados pelo exagero, mas também contra as próprias impressões, para não atribuirmos uma origem oculta a tudo o que não compreendemos. Uma infinidade de causas muito simples e muito naturais pode produzir efeitos estranhos à primeira vista, e seria uma verdadeira superstição ver por toda a parte espíritos ocupados em revirar móveis, quebrar louças e, enfim, suscitar as 1001 importunações domésticas que é mais racional atribuirmos à falta de jeito. A explicação dada para o movimento dos corpos inertes aplica-se naturalmente a todos os efeitos espontâneos que acabamos de ver. Os ruídos, embora mais fortes do que as pancadas na mesa, têm a mesma causa. Os objetos atirados ou deslocados são movidos pela mesma força que levantam um objeto qualquer. Aqui vem uma circunstância especial em apoio a essa teoria. Poderíamos perguntar onde fica o médium nessas circunstâncias. Os espíritos têm-nos dito que, em tal caso, há sempre um alguém cujo poder se exerce sem o seu conhecimento. As manifestações espontâneas raramente se produzem em lugares isolados, pois é quase sempre nas casas habitadas onde elas ocorrem e pelo facto da presença de certos indivíduos que exercem uma influência involuntária. Esses indivíduos são verdadeiros médiuns sem saberem disso e que, por essa razão, nós os chamamos de médiuns naturais. Com relação aos outros médiuns, eles são o que os sonâmbulos naturais são para os sonâmbulos magnéticos e igualmente tão curiosos de se observar. A intervenção voluntária ou involuntária de uma pessoa dotada de uma aptidão especial para a produção desses fenómenos parece ser necessária na maioria dos casos, embora haja alguns em que o espírito pareça agir sozinho, mas então poderia ser que ele tirasse o fluido animalizado de outro lugar e não de uma pessoa presente. Isto explica porque os espíritos que nos cercam constantemente não produzem perturbações a todo o instante. Primeiro, é preciso que o espírito queira, que tenha um objetivo, um motivo, sem o que ele não faz nada. Depois, é necessário muitas vezes que ele encontre exatamente no lugar onde queira agir uma pessoa apta a ajudá-lo. Coincidência que só muito raramente acontece. De repente, aparecendo tal pessoa, o espírito aproveita-a. Malgrado a reunião de todas as circunstâncias favoráveis, ele ainda poderia ser impedido por uma vontade superior
que não lhe permitisse agir como bem quisesse. Pode ser que não lhe seja permitido produzir fenómenos a não ser dentro de certos limites e no caso em que tais manifestações sejam consideradas úteis, seja como meio de convicção, seja como provação para a pessoa com quem ocorra o fenómeno. A esse respeito, citaremos apenas o diálogo provocado a propósito dos factos que se passaram em junho de 1860 na Rua dos Noyers, em Paris. Encontraremos os detalhes desse caso na Revista Espírita, edição de agosto de 1860. Poderia ter a gentileza, passo a citar, a São Luís, poderia ter a gentileza de nos dizer se os factos que dizem ter ocorrido na Rua 10 Desnoyers são reais? Quanto à possibilidade, não duvidamos deles. Sim, esses factos são reais. Só a imaginação dos homens os exagerará, seja por medo, seja por ironia. Mas, repito, eles são verdadeiros. Essas manifestações são provocadas por um espírito que se diverte um pouco à custa dos habitantes do lugar. Questão 2. Há naquela casa alguém que tenha causado tais manifestações? Elas são sempre causadas pela presença da pessoa a quem se ataca. É que o espírito perturbador guarda algum rancor contra o habitante daquele lugar e lhe quer fazer maldades ou então procura fazê-lo se mudar. Questão 3. Perguntamos se entre os moradores da casa há alguém que seja o causador desses fenómenos por uma influência medianímica, espontânea ou involuntária? Tem que haver sim, pois sem isso o facto não poderia ocorrer. Um espírito habita o lugar da sua predileção. Ele permanece inativo até que uma circunstância que lhe seja favorável ser presente nesse lugar. Quando essa pessoa surge, então ele diverte-se o quanto pode. Questão 4. A presença dessa pessoa nesses lugares é realmente indispensável? Esse é o caso mais comum e é o caso do episódio citado, pois por isso que eu disse que sem isso o facto não poderia ter acontecido. Mas não pretendi generalizar. Há casos em que a presença não é necessária. Pergunta 5. Sendo esses espíritos sempre de uma ordem inferior, a aptidão para lhes servir de auxiliar seria uma indicação desfavorável para a pessoa? Isso não significaria uma simpatia com os seres dessa natureza? Não exatamente, porque essa aptidão se liga a uma disposição física. Contudo, muitas vezes denota uma tendência material que seria preferível que não existisse, pois quanto mais se eleva moralmente, mais a pessoa atrai para si os bons espíritos que necessariamente afastam os maus. Pergunta 6. Onde é que o espírito vai buscar os objetos que arremessa? Esses diversos objetos são apanhados, na maioria das vezes, nos próprios lugares ou na vizinhança. Uma força vinda de um espírito os lança no espaço e eles caem no ponto designado por esse espírito. Pergunta 7. Já que as manifestações espontâneas costumeiramente são permitidas e até provocadas com o propósito de convencer, parece-nos que a determinados incrédulos fossem pessoalmente objeto desses fenómenos, então eles seriam forçados a render-se diante das evidências. Eles queixam-se algumas vezes de não poderem testemunhar factos conclusivos. Não caberia aos espíritos dar-lhes uma prova sensível? A todo instante, os ateus e os materialistas não são testemunhas dos efeitos do poder de Deus e do pensamento? Isso não os impede de negar Deus e a alma. Por acaso os milagres de Jesus converteram todos os seres contemporâneos? Os fariseus que lhe disseram, Mestre, faça-nos ver algum prodígio, não se assemelharam àqueles que ora pedem que lhes façam ver manifestações? Se não se convenceram dessas maravilhas da criação, também não se convenceriam mesmo que os espíritos lhes aparecessem da maneira menos duvidosa, pois o próprio orgulho os torna iguais a jumentos empancados. Não nos faltaria ocasião de ver se eles procurassem de boa fé. Por isso, Deus não julga convenientemente fazer por eles mais do que faz pelos que sinceramente buscam instruir-se,
porque Ele só recompensa os homens de boa vontade. A incredulidade deles não impedirá que a vontade de Deus se cumpra. Vocês sabem bem que ela não impediu a doutrina de se disseminar. Portanto, parem de se inquietar com a oposição deles, que é para a doutrina, a que a sombra é para o quadro, e lhe dá um maior relevo. Que mérito eles teriam se fossem convencidos à força? Deus lhes deixa toda a responsabilidade pela própria teimosia, e essa responsabilidade será mais terrível do que pensam. Bem-aventurados os que creem sem ter visto, disse Jesus, porque estes não duvidam do poder de Deus. Pergunta 8. Seria útil evocar esse espírito para lhe pedirmos algumas explicações? Evoquem-no, se quiserem, mas esse é um espírito inferior que não lhes dará senão respostas bastante insignificantes. Entrevista com o espírito perturbador na Rua dos Noé. Evocação. 1. Evocação. Porque me chamaram? Querem umas pedradas também? Aí é que vocês vão ver um belo salve-se quem puder, apesar do vosso ar de bravura. 2. Mesmo que nos atirasse pedras aqui, isso não nos amedrontaria. Nós até te pedimos concretamente, se puder, que nos atire algumas. Aqui talvez eu não possa, porque têm um guardião que vela por vocês. 3. Na Rua dos Noé havia uma pessoa que te servia de auxiliar para facilitar as peças que você pregava nos moradores daquela casa? Certamente, encontrei um bom instrumento e nenhum espírito doutor, sábio ou prudente para me impedir, porque eu sou alegre e às vezes gosto de me divertir. 4. Qual foi a pessoa que te serviu do instrumento? Uma empregada. 5. Foi sem querer que essa empregada te auxiliava? Ah, sim, coitada da moça. Ela era a mais assustada. 6. Você estava agindo com algum propósito hostil? Não, eu não tinha nenhum propósito hostil, mas os homens que se apossam de tudo vão tirar bom proveito para eles. 7. Que quer dizer com isso? Não estamos a compreender-te. Eu procurava divertir-me, mas vocês estudarão o caso e terão um facto a mais para mostrar que nós existimos. Pergunta 8. Você diz que não tinha nenhum propósito hostil, mas quebrou todas as vidraças do apartamento, causando um prejuízo real. Isso é só um detalhe. Pergunta 9. Onde você conseguiu os objetos que atirou? Eles são bastante comuns. Achei-os no pátio e nos jardins vizinhos. Pergunta 10. Achou todos eles ou fabricou algum? Não criei nada, não fiz coisa alguma. Pergunta 11. E se não os tivesse encontrado, poderia tê-los fabricado? Teria sido mais difícil. Entretanto, a rigor, misturam-se materiais e faz-se qualquer coisa. Pergunta 12. Então, diga-nos como você tirou os objetos. Isso é mais difícil de explicar. Eu servi-me da natureza elétrica daquela moça, juntando com a minha, que é menos material, e então nós pudemos mover os diversos objetos, nós dois. Pergunta 13. Bem que você poderia, penso eu, dar-nos algumas informações sobre a sua pessoa. Diga-nos então primeiramente, faz muito tempo que morreu? Faz muito tempo, faz uns 50 anos. Pergunta 14. Quem era você quando estava vivo? Não era lá grande coisa. Eu perambulava por esse bairro e às vezes as pessoas diziam-me bobagens, porque eu gostava muito de licor vermelho, do bom velho Noé, por isso eu queria colocar todos para correr. Pergunta 15. Foi por você mesmo e de boa vontade que respondeu às nossas perguntas? Eu tinha um instrutor. Pergunta 16. Quem é esse instrutor? O vosso bom rei Luís. Nota, esta pergunta foi motivada pela natureza de algumas respostas que nos pareceram ultrapassar o alcance desse espírito, pela substância das ideias e mesmo pela forma da linguagem. Logo, não há nada que se admirar que ele tenha sido ajudado por um espírito mais esclarecido que quisesse aproveitar essa ocasião para nos dar alguma instrução.
Este é um facto muito comum, mas uma notável particularidade nessa circunstância é que a influência de outros espíritos se reflete na própria escrita. A das respostas em que ele interveio é mais regular e mais corrente. A do brincalhão é angulosa, grossa e irregular, às vezes pouco legível e tem uma letra muito diferente. Pergunta 17. O que é que você faz agora? Ocupa-se com o seu futuro? Ainda não, eu perambulo. Pensam tão pouco em mim na terra que ninguém reza por mim. Como não tenho quem me ajude, eu não trabalho. Nota, veremos mais tarde o que podemos contribuir para o adiantamento e o alívio dos espíritos inferiores através da prece e dos conselhos. Pergunta 18. Qual era o teu nome em vida? Janet. Está bem, Janet, oraremos por ti. Diga-nos se a nossa evocação te deu prazer ou se te contrariou. Foi um prazer, pois que são bons rapazes, viventes, alegres, embora um pouco sérios. Não importa, vocês ouviram-me e estou contente, Janet. Fenómenos de transporte. Este fenómeno não difere daquele de que acabamos de falar, a não ser pela intenção benevolente do espírito autor da manifestação, pela natureza dos objetos, quase sempre gracioso, e pela maneira suave e muitas vezes delicada como são trazidos. Consiste no transporte espontâneo de objetos que não existem no lugar onde ocorre o fenómeno. Geralmente são flores, algumas vezes frutas, doces, joias, etc. Digamos antes de tudo que este fenómeno é um dos que mais se prestam à imitação e que, por conseguinte, devemos estar atentos contra a fraude. Sabemos até onde pode ir a parte da prestidigitação em se tratando de experiências deste género. Contudo, mesmo sem ter que lidar com um profissional, poderemos ser facilmente iludidos por uma manobra hábil e interesseira. A melhor de todas as garantias está no caráter, na notória honestidade e no absoluto desinteresse da pessoa que obtém tais efeitos. Em segundo lugar, no exame atento de todas as circunstâncias nas quais os factos se produzem. E, finalmente, no conhecimento esclarecido do espiritismo, o único que pode descobrir o que fosse suspeito. A teoria do fenómeno do transporte das manifestações físicas, em geral, se acha resumida de uma maneira notável na seguinte dissertação, por um espírito cujas comunicações contêm um cunho incontestável de profundidade e lógica. Encontraremos várias delas no curso desta obra. Ele se apresentou pelo nome de Erasto, discípulo de São Paulo, e como protetor do médium que lhe serviu de intérprete. Para se obter fenómenos dessa ordem, faz-se necessário ter consigo médiuns que chamarei de sensitivos. Quer dizer, dotados do mais alto grau das faculdades medianímicas, de expansão e de penetrabilidade, porque o sistema nervoso desses médiuns, facilmente excitável, lhes permite, por meio de certas vibrações, projetar profusamente em torno deles o seu fluido animalizado. As naturezas impressionáveis, as pessoas cujos nervos vibram com a menor emoção, a mais singela sensação, aquelas que se sensibilizam com a influência moral ou física, interna ou externa, são indivíduos muito aptos a se tornarem excelentes médios para os efeitos físicos de tangibilidade e transporte. Efetivamente, o sistema nervoso dessas pessoas, quase inteiramente desprovido de invólucro refratário, que na maioria dos outros encarnados isola esse sistema nervoso, as torna apropriadas para o desenvolvimento desses diversos fenómenos. Como consequência, com um indivíduo de uma natureza como essa e cujas outras faculdades não sejam hostis à ambienização, nós facilmente obteremos os fenómenos de tangibilidade, batidas nas paredes e nos móveis, os movimentos inteligentes e até mesmo a suspensão no espaço da mais pesada matéria inerte. A fortiori, obteríamos esses mesmos resultados se em vez de um médium tivéssemos à nossa disposição vários deles igualmente bem dotados. Mas da produção desses fenómenos até a obtenção
dos de transporte há um mundo inteiro, pois neste caso não só o trabalho do espírito é mais complexo e mais difícil, como ainda mais porque o espírito apenas consegue operar por meio de um único aparelho medianímico. Quer dizer, vários médiuns não podem contribuir simultaneamente para a produção do mesmo fenómeno. Acontece também que, ao contrário, a presença de certas pessoas antipáticas ao espírito que realiza o fenómeno pode entravar radicalmente a operação. A estes motivos, que como podem ver não deixam de ter importância, acrescentamos que os transportes requerem sempre uma concentração maior e ao mesmo tempo uma maior difusão de certos fluidos que somente podem ser obtidos por os médiuns mais dotados, enfim, com aqueles cujo aparelho eletromedianímico é o mais bem condicionado. Em geral, os casos de transporte são e continuarão extremamente raros. Não preciso de demonstrar porque eles são e serão menos frequentes do que os outros casos de tangibilidade. De que estou dizendo, vocês mesmos podem deduzir. Pelo que estou a dizer, vocês mesmos podem deduzir. Ademais, estes fenómenos são de natureza tal que não apenas nem todos os médios servem para produzi-los, mas que dentre os espíritos nem todos podem operá-los. Com efeito, é necessário que exista entre o espírito e o médium influenciado uma certa afinidade, uma certa analogia, em suma, uma certa semelhança que permita à parte expansível do fluido perispírito do encarnado misturar-se, unir-se e combinar-se com a do espírito que queira fazer um transporte. Essa fusão deve ser de um jeito tal que a força resultante se torne, por assim dizer, uma. Do mesmo modo que uma corrente elétrica, agindo contra o carvão, produz um só foco, uma única claridade. E por que essa união? Por que essa fusão? Vocês perguntarão. É que para a produção destes fenómenos é preciso que as propriedades essenciais do espírito motor sejam aumentadas com algumas das propriedades do medianimizado. É que o fluido vital, indispensável à produção de todos os fenómenos medianímicos, é privilégio exclusivo do encarnado e que, por conseguinte, o espírito operador fica obrigado a se impregnar dele. Só então é que, mediante certas propriedades do vosso meio ambiente e que vocês desconhecem, ele pode isolar, tornar visíveis e fazer mover determinados objetos materiais e até os próprios encarnados. Não me é permitido, por enquanto, desvendar-lhes essas leis particulares que regem os gases e os fluidos que vos cercam, mas antes que alguns anos tenham decorrido, antes que uma existência do homem tenha-se cumprido, a explicação dessas leis e destes fenómenos será revelada e vocês verão surgir e se produzir uma nova variedade de médiuns que cairão num estado catalético especial desde que sejam medianizados. Vejam quantas dificuldades envolvem a produção dos transportes. Vocês podem concluir daí, muito logicamente, que os fenómenos desta natureza são extremamente raros, como eu disse, e com tanto mais razão que os espíritos se interessam muito pouco em produzi-los, porque isso exige da parte deles um trabalho quase material, o que é um tédio e uma fadiga para eles. Por outro lado, ocorre também isso. Apesar da energia e da vontade deles, muito frequentemente o estado do próprio médium lhes opõe uma barreira intransponível. Portanto, é evidente, e o vosso raciocínio comprovará, eu não duvido, que os factos tangíveis das batidas, dos movimentos, das suspensões dos fenómenos são fenómenos simples que se operam pela concentração e dilatação de certos fluidos e que podem ser provocados e obtidos pela vontade e pelo trabalho dos médiuns aptos a isso, quando eles são auxiliados por espíritos amigos e benevolentes. Ao passo que os factos de transporte são múltiplos e complexos, exigem um conjunto de circunstâncias especiais, não podendo ser operados senão por um único espírito e um único médio que requerem, além da necessidade de tangibilidade, uma combinação toda particular para isolar e tornar invisíveis os objetos que são alvos do transporte.
Todos vocês espíritas, vocês compreendem as minhas explicações e percebem perfeitamente essa concentração de fluidos especiais para a locomoção e a tatibilidade da matéria inerte. Vocês acreditam nisso, como acreditam nos fenómenos de eletricidade e do magnetismo, com os quais os factos medianímicos estão cheios de semelhança e que são, por assim dizer, a consagração e o desenvolvimento daqueles. Quanto aos incrédulos e aos doutores, piores do que os incrédulos, não me compete convencê-los e não me ocupo com eles. Um dia eles ficarão convencidos pela força da evidência, pois será obrigatório que se curvem diante do testemunho unânime dos factos espíritas, como eles foram forçados a se curvar diante de tantos outros factos que eles a princípio rejeitaram.